Olá, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz, saúde, alegria. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Chico Xavier, a lição de número 30. Vejamos o que nos fala o Chico a respeito do abnegado benfeitor Emmanuel. O nosso respeitado mentor espiritual não me delegou qualquer recurso para defendê-lo, mas, por mim mesmo, não vejo o padre Manuel da Nóbrega, do ponto de vista da história, na condição de um sacerdote inoperante. Certamente, seria ele um homem de Deus inteiramente voltado para a causa religiosa que abraçara, mas isto não impediu que ele tivesse vasta ação humanitária na formação original da família brasileira, conforme atestam as petições de recursos para isso, dirigidas por ele ao rei de Portugal, e a atuação decisiva de que ele participou na criação de núcleos populacionais no país, como, por exemplo, na fundação da cidade que é hoje a capital de São Paulo. Quanto à opinião dele, Emmanuel sobre a religião na atualidade, diz o nosso abnegado benfeitor espiritual que o serviço da fé pode e deve continuar instruindo e consolando, edificando e servindo em nome de Jesus junto às criaturas. Quanto ao trabalho em favor dos nossos companheiros necessitados, ou os mais necessitados do que nós mesmos, esse não é um trabalho específico de religiosos e políticos, cuja missão é sempre venerável para nós, mas sim a obrigação para todos nós, de uns para com os outros, competindo-nos a dividir com os nossos irmãos em humanidade, pelo menos algo daquilo que a divina providência já nos permite usufruir. Isso não é utopia, é a verdade para a qual caminhamos todos nós. Então vejamos, o Chico está falando do seu abnegado benfeitor Emmanuel. Nós sabemos que Emmanuel ele foi padre Manuel da Nóbrega e ele foi um sacerdote em nome da fé, um verdadeiro homem de Deus, inteiramente voltado para a causa religiosa que abraçara. O compromisso que ele abraçou, a causa religiosa, mas totalmente voltado para a ação de bondade, de caridade, sempre voltado a auxiliar os outros em nome da divindade. Então ele foi um homem de Deus na terra e teve uma vasta ação humanitária na formação original da família brasileira. Então vejamos bem a sua influência, o seu trabalho, a sua abnegação, fez com que ele também criasse diversos núcleos populacionais do país. Como, por exemplo, o Chico nos fala da fundação da cidade que hoje é a capital de São Paulo. Vejamos a influência, a participação de Emmanuel agindo como homem de Deus e tendo uma vasta ação humanitária. Então ele deixa bem claro que o papel da religião hoje na atualidade, segundo o seu ponto de vista, a religião deve sempre agir divulgando a fé e deve continuar sempre instruindo e consolando, pois esse é o objetivo da mensagem do Evangelho de Jesus. Quando Jesus esteve na terra, o seu papel, a sua missão, foi de instruir, de consolar os corações necessitados, aflitos, aqueles que necessitavam do seu socorro. Nos fala o Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então Jesus ele nos oferece o consolo,
a consolação e, ao mesmo tempo, o alívio para as nossas enfermidades, para as nossas dores. Mas, para isso, nós precisamos agir com fé, precisamos confiar na providência divina e precisamos, acima de tudo, continuar com a nossa caminhada, edificando o reino de Deus sobre a face da terra, servindo em nome de Jesus junto às criaturas humanas. Esse foi o papel de Jesus. Jesus dizia que a paixão dele mesmo era o povo. O povo era a paixão de Cristo. Sempre ao lado do povo, auxiliando os necessitados do caminho, os filhos do Calvário, todos eles foram socorridos pelo próprio Mestre Jesus, e ainda nós recebemos dessa providência amorosa todo o amparo, todo o consolo espiritual, porque nós também somos filhos do Calvário. E o Senhor nos oferece o lenitivo para as nossas dores a partir do momento que nós começamos a colocar em prática a sua mensagem, a vivenciar em nós o Evangelho de Jesus. Então ele nos fala que a verdade que emana de Deus deve estar sempre imantado em nosso pensamento e que nós devemos sempre continuar caminhando, buscando a verdade, porque é essa verdade que vai nos libertar de toda ignorância, vai nos libertar de todas as nossas imperfeições, e com esse objetivo nós estaremos caminhando com o único objetivo de alcançarmos a nossa própria iluminação espiritual. Então que o Mestre, amigo Jesus, continue nos abençoando.